Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de desenvolvimento para dispositivos móveis da ECT-UFRN. Estamos aqui mais uma vez com o nosso aplicativo que simula a tela inicial do Instagram. Nós temos o nosso feed e a nossa área de stories aqui, e nessa aula nós vamos dar continuidade acessando um servidor e carregando esses dados que estão fixos, estão hard-coded, através de chamadas HTTP para esse servidor. Então, pessoal, antes de começar a fazer essa conexão com os servidores para pegar esses dados e fazer a renderização no nosso aplicativo, eu vou ter aqui que antes falar sobre um conceito chamado de React Hooks, tá? O React ele traz uma funcionalidade chamada React Hook que nos ajuda aí a gerenciar efeitos colaterais, que são efeitos que causam alterações no nosso aplicativo, na visualização do nosso aplicativo, bem como nos ajudam a gerenciar variáveis de estado do nosso aplicativo. Então, o primeiro hook que eu quero falar aqui para vocês é o hook chamado useState, tá? Então, eu quando digitei aqui, ele até já adicionou o useState aqui. E como é que funciona esse useState? Essa funçãozinha useState, ela vai retornar para a gente um array, tá? Então ela retorna aqui um array. Quando eu uso essa função, ela vai retornar um array. Com esse array ele vai possuir dois elementos. Primeiro é uma variável, é um nome de variável aqui qualquer, nome de variável. Eu chamei de nome de variável, mas daqui a pouco eu vou mudar isso daqui. E o outro é uma função set nome variável, tá? Então é isso daqui, ele retorna um array. Eu vou até dizer que esse array é constante, não vou alterar ele para nada, tá? Só vou ficar usando essas duas, nome de variável aqui e o set nome de variável. E aqui eu quero dizer na minha função useState, aqui entre as chaves eu vou passar o argumento que vai inicializar essa variável nome variável aqui. Então, por exemplo, se eu for guardar um valor inteiro aqui, eu quiser começar com o valor 0, quando essa linha for chamada, essa variável vai ser criada e vai ser armazenado o valor 0 nela, tá? Se eu quiser armazenar o valor 2, quando ela for criada, então vai ser armazenado o valor 2. É como se eu criasse assim, nome variável, recebe 2, tá? Só que para que o React Hook ele gerencie essa variável aqui, ou seja, que quando eu altere ela, a tela seja renderizada novamente, ou seja, a tela seja atualizada, eu tenho que criar ela usando o state, porque se eu crio ela usando o useState, a minha aplicação vai ficar de olho nessa variável e sempre que houver alteração nela, a tela ela vai ser redesenhada onde for necessário, tá? Então eu vou começar a dar nome aos bois aqui, e eu quero que essa variável de estado seja os meus stories, tá? E aí vai ser set stories aqui, e eu não vou inicializar ela com o inteiro, eu vou inicializar ela com um array vazio, ó. Vejam bem, meus stories não são um array aqui, é um array que ele está contendo aqui vários elementos, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou até apagar isso daqui, ó. Vou apagar essa variável aqui, esse vetor aqui, e vou ficar só com meus stories ali vazios, né? Tanto que não apareceu mais nada, né? Porque os meus stories estão vazios, então não apareceu mais nada aqui na nossa região dos stories. Se eu poderia inicializar ele com um elemento, eu vou pegar um elemento aqui, poderia colocar esse objetozinho aqui, é um array que tem um único elemento. Então apareceu aqui o único, né? Mas eu não quero, eu quero que ele comece de fato mesmo vazio, porque minha aplicação, quando minha aplicação começar, não vai ter dados, tá? Meus stories eles vão estar, vai ser um array vazio. O que é que a minha função, o que é que a minha aplicação vai ter que fazer? Ela vai ter que se conectar com o servidor, pedir esses stories e usar a função set stories para atualizar essa variável aqui, tá?
Então vamos ver como é que a gente faz isso. Como é que a gente se comunica com o servidor? A gente vai ter que usar aqui um outro hook que o React traz para a gente. Ele se chama useEffect, tá? E esse useEffect ele vai receber dois argumentos. Um é uma função, então tá aqui, ó. Isso daqui é uma arrow function, tá? Em JavaScript. Isso aqui é uma função. Poderia também fazer assim, ó, function e passar aqui, não tem problema nenhum, tá? Tanto faz usar uma notação como a outra. Eu vou usar essa função, vou deixar esse modo aqui mesmo, que talvez fique até mais claro. Então vou fazer o seguinte, e o outro é um vetor de dependências aqui, do qual a nossa aplicação vai ficar observando para verificar se ela vai atualizar ou não a tela. Não vou entrar muito em detalhes agora, mas esse segundo aqui segundo argumento é chamado de vetor de dependência. Então começa criando essa funçãozinha aqui, vírgula, o nosso vetor de dependências que vai determinar se a nossa aplicação vai ser renderizada novamente ou não. Vamos deixar ele vazio por enquanto, não vamos entrar muito em detalhe nesse momento. Então, pessoal, o que nós vamos ter que fazer aqui na nossa função useEffect? Quando esse componente for carregado, essa função vai ser chamada, tá? Então, chegou a aplicação, inicializou, esse componente vai ser renderizado na tela, não é? Porque ele está aqui, ele vai ser renderizado. Essa função vai ser chamada. O useEffect e o useState eles vão ser prioritariamente chamados aqui antes de todas as coisas. Então, vai ser criado a minha variável stories, vai ser criada a minha set stories aqui para alterar o valor dessa variável. O meu useEffect ele vai ser chamado, tá? E dentro desse useEffect eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar de getData, tá? Chamar ela aqui de getData. E o que é que essa função ela vai fazer? Ela vai se conectar com o servidor, tá? Então eu vou fazer aqui uma conexão com o meu servidor, que vai funcionar assim. Como é que eu faço uma conexão com o servidor, pessoal? Nós vamos usar uma função que também já vem pronta, chamada de fetch, tá? E eu vou passar aqui o meu endereço que eu quero acessar. Então é o https://mobile.sct.frn.br, que está escutando na porta 3000 barra meus stories, tá? Então tá aqui esse endereço, mobile.sct.frn 2.3000 barra stories, e esse camarada aqui ele vai me retornar uma promise, tá? Ou seja, uma promessa de que esse servidor vai me retornar alguma coisa. Como é que eu fico esperando que essa promessa seja cumprida, tá? Eu vou ter que colocar aqui uma palavrinha aqui, await, tá? Então eu tenho que colocar isso daqui para que quando essa linha aqui seja executada, ele não passe para a segunda, tá? Porque como é uma promessa, ele não bloqueia a execução. Ele vai, se eu não colocar o await para esperar, ele vai seguir para as próximas linhas, mas eu quero esperar que o servidor web retorne, ou seja, a minha aplicação vai ficar bloqueada e só vai esse componente, na renderização desse componente vai ficar nessa linha aí, a aplicação fluxo vai ser parada e vai ficar esperando o retorno do servidor, seja um retorno de sucesso, né? O retorno de sucesso no caso vai ser o meu array aqui no JSON, ou se for um outro código que não é de sucesso, e aí eu teria que tratar esse problema. Mas não vamos assumir que vai dar tudo certo, não vou me preocupar com possíveis erros agora, tá? Para não complicar muito a aula. Então vou fazer o seguinte, ó, vou criar aqui um objeto chamado response, porque essa primeira chamada aqui ela não retorna de fato os nossos dados ainda, ela vai retornar um objeto do tipo resposta, não é? Eu pedi, eu fiz a requisição get, isso daqui vai fazer um get, tá? Por padrão o fetch ele faz get, como eu não estou determinando qual é o método HTTP, esse fetch aqui ele vai criar essa mesma
requisição aqui, tá? Por baixo, essa mesma requisição aqui internamente, né? A gente não precisa lidar com esses detalhes do protocolo HTTP. Então essa função get fetch, ela vai criar um get nesse endereço aqui. Ele vai dizer, ó, é um get em /stories, o método do HTTP é 1.1, o host é mobilectufrnbr 3000, então ele vai quebrar isso daqui e vai montar a mensagenzinha aqui get do HTTP sem a gente precisar lidar com esses detalhes, tá? E como resposta, o servidor vai me enviar um objeto que vai ter vários dados relacionados à resposta, não é? Então eu vou salvar aqui a resposta e em seguida eu vou pegar, acessar os meus stories, que de fato é o meu o que eu quero, né? Eu vou fazer o response.json, tá? Então eu vou pegar a minha resposta, vou esperar ser convertido para JSON, tá? E vou armazenar aqui nos meus stories. E agora, uma vez que eu tiver acesso aos meus stories, o que é que eu vou fazer? Eu recebi os meus stories, tá aqui, ó, da minha resposta. Primeiro eu recebi a resposta, depois eu recebi aqui, peguei a parte de dados da minha resposta, né? Os dados da minha resposta, que são JSON, pedi para converter aqui para JSON, tá? E estou salvando aqui numa variável interna essa função, chamando de stories. Como é que eu faço para pegar esses stories aqui e atualizar essa variável? Perceba que são diferentes, tá? Então, esse aqui é um stories do servidor. Então vou vir aqui e vou fazer set stories servidor, tá? Então essa variável aqui que eu recebi e armazenei os meus stories, eu vou usar para atualizar essa daqui, tá? Só faltou uma coisinha aqui, que para eu usar o await, pessoal, aqui, tá? Estou usando o await aqui, eu tenho que colocar a palavra async aqui, tá? Senão eu não posso usar o await. Eu tenho que colocar essa palavra async para que eu possa usar o await, para que a função bloqueie, né? Então só vou seguir para a próxima linha quando esse fetch retornar. Só vou seguir para a próxima linha quando esse response JSON retornar aqui o JSON com o meu, converter o JSON, né, e armazenar aqui nos meus stores servidor. E por fim eu vou atualizar, usar a função setStores do hook que eu criei aqui com o useState para atualizar esses stores aqui, né, que esses stores de fato é o que estão sendo usados aqui no meu flatlist, tá, pessoal? Então, umas coisinhas que a gente tem que ver ainda, pessoal, aqui. Agora os nomes das propriedades mudaram, né? Então aqui eu tenho nome. Então onde eu tinha nome aqui, eu tenho que colocar nome e usuário, né? Porque os itens do meu array agora stories tem outros nomes, né? Então isso aqui não é um item, eu vou ter nome e usuário e image, perfil e URI, né? Então aqui vai ser, não vai ser mais um require, então eu vou ter que usar o URI dizendo item.image, perfil e URI, tá? Porque agora eu vou carregar a imagem, ó, diretamente de um local na web, eu não estou mais carregando ela, tá? Ó, vou até clicar aqui, quando eu clico ela abre no browser, tá? Ó. Então vou clicar aqui, ela está abrindo aqui no browser. Então essas imagens elas estão no servidor aqui na internet, no caso servidor mobile STUFRN, e nós sabemos que para carregar imagens da internet a gente carrega como source, passando o objeto com a propriedade URI, setando aqui a nossa imagem, tá? Isso aqui foi lá da aula de seção de imagens de elementos gráficos da nossa aplicação. Então beleza, eu acho que faltou uma coisinha aqui. Então o useEffect vai ser chamado no começo da aplicação. Tem essa função getData e o que eu vou fazer aqui é chamar essa função getData, tá? Aqui eu estava só criando a função, eu tenho que chamar ela, né? Então meu useEffect vai ser chamado. Então vai ter essa função aqui, getData, e eu vou chamar ela, tá? Eu tenho que chamar ela, senão não acontece nada.
Vou salvar aqui, vou ver se aconteceu alguma coisa, se está tudo ok. Vou recarregar minha aplicação. Funcionou, né? Tá tudo ok. Não deu nenhum erro. Então os dados de fato estão sendo buscados da internet. Então vou fazer o seguinte, eu vou tirar, não gosto desse nome servidor Stories servidor, eu vou deixar só Stories mesmo. Mas eu quero que vocês saibam que esse story que eu criei aqui é diferente desse aqui, tá? Esses stories que a gente tá vendo aqui são esses stories aqui, não esse que eu criei aqui dentro, tá? Mudei o nome aqui porque eu acho mais eu acho que fica melhor assim, tá? Então tá aqui, eu posso até imprimir aqui, ó, vou fazer assim, vou fazer um console.log stories, tá? Pra gente ver aqui, ó. Olha ele sendo imprimido aqui, o meu array de stories, tá? Ele aparece aqui, ó, igual como eu recebi, tá? Aparece ele todinho aqui. E como eu tô recebendo ele e tô setando, atualizando, estou usando o hook, a função para atualizar uma variável de estado, né? Então quando eu uso esse set stories aqui, tá? Toda a tela, todos os elementos que dependem dessa variável de estado são re-renderizados, né? São redesenhados. Então a aplicação ela começa com um vetor vazio. Então eu vou até fazer o seguinte, vou tirar isso, vou comentar isso daqui, ó. Só vou receber e não vou atualizar aqui a minha variável de estado aqui. A gente vai ver que vai continuar vazio. Vamos lá, de novo. Viu? Tá vazio. A aplicação começou, tá vazia. Por quê? Porque eu fiz toda a comunicação, tá? Vou até pegar e vou colocar aqui, ó. .log, colocar aqui, estou aqui, e vou colocar os meus stories aqui, né? Ó. Estou aqui, ó, a mensagem que eu coloquei. Eu recebi os meus stories, tá? Recebi com sucesso, mas eu não atualizei a variável stories aqui, então não adianta de nada, né? Poderia ter feito assim também, ó, S, e se eu fizer assim, ó, S, né, a variável S, se eu fizer assim, stories recebe S, funciona isso daqui? Vamos ver, já deu problema na aplicação, não pode, né? Se eu quiser alterar aqui uma variável de estado, eu tenho obrigatoriamente que usar, tá? Eu tenho que obrigatoriamente usar o meu set stories. Não posso vir aqui e fazer stories igual, tá? Porque isso quebra o funcionamento do React. Então eu tenho que usar o meu set stories que eu criei para alterar essa variável aqui. Vamos ver de novo se a aplicação vai voltar a funcionar. Mexi tanto, fiz tanta besteira aqui que agora a aplicação está dando um probleminha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou recomeçar a aplicação aqui, vamos tentar reiniciar. Ok, não deu problema. Vamos para o velho clear da nossa aplicação, limpei aqui e vou tentar inicializar de novo aqui pelo nosso serviço, tá? Vamos ver se dá certo agora. Tentando começar aqui. Ok, ainda estou com problemas. Vou remover o meu Expo e vou tentar. Vou parar a minha aplicação agora, começar do início de novo, né? Já que está problemático aqui. Ok, estou começando um novo serviço. E ok, vou pegar isso daqui, tá? Vou mandar começar aqui. Clicar em Run on Device Emulator. Vamos ver se vai funcionar agora. Ok, tem o simulador com sucesso aqui. Ok, nossa aplicação voltou a funcionar. Até é bom que a gente vê como se recupera de uma pane aqui no Expo, né? O Expo
Eu fiz algumas bobagens, coloquei um monte de coisa sem sentido no código e acabou dando esse problema aí, tá? Ter que reiniciar o serviço do Edge. Mas tá aqui, a gente tá pegando, viu que a gente tá pegando os dados, viu que tem que usar o set stories para atualizar a nossa variável de estado, tá? E que ao atualizar essa variável de estado causa a renderização, a re-renderização aqui do nosso componente stories, tá? Se eu não usar o set stories e pegar os dados aqui, vai continuar em branco lá, porque tá com nossa variável está começando como stories, tá? Então está começando como um array vazio, a nossa variável stories está começando como um array vazio. Então eu tenho que receber aqui e fazer a atualização dela usando a funçãozinha que eu chamei de set stories, né? Isso aqui poderia ser qualquer nome, tá? Poderia ser set Maria e eu chegaria aqui e colocaria set Maria, tá? Mas obviamente a gente dá um nome que faça sentido, né? A variável vai ser os meus stories e a minha função que eu vou usar para alterar essa variável chamei ela de set stories, tá? Então é assim que nós vamos trabalhar em conjunto, tá? O conjunto aqui da função e o do hook use effect com o hook use state, ambos importados aqui do nosso React, tá? São hooks que já vêm prontos para a gente usar e nós vamos usar em conjunto eles dois em conjunto para gerenciar o estado da aplicação. Beleza, pessoal? Essa aula vai ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos fazer a mesma coisa, só que para o nosso componente feed, né? Que o nosso feed também tem dados, aqui que são fixos. Então a gente vai pegar e vai mudar essas coisas aqui. Beleza? Até a próxima aula, pessoal.